Olá, garotinhos e garotinhas! Já estava morrendo de saudade dos senhores. Vamos lá? Vamos começar a nossa terceira aula. Nossa aula de hoje é sobre tipos de dados. Então, pessoal, vamos lá. Tipos de dados. Nos tipos de dados, nós temos que entender que é como o computador vai entender. Eu tenho um dado do tipo numérico. Por que numérico? Porque o numérico faz cálculo. Eu tenho do tipo literal, textual. Texto faz cálculo? Não, não é matemático, né? Então é literal. E eu tenho condicionais. Se somente se, ou, tá? Então eu tenho que entender esses tipos de instruções versus dados. O que são instruções? Eles coordenam o funcionamento do computador, determinando a maneira como os dados devem ser tratados. E os dados são as informações a serem processadas pelos computadores. Então, eu tenho que entender que instrução é diferente de dados, tá? E essas informações, elas são manipuladas pelo computador e podem ser classificadas esses dois tipos, tá? De categorias. Instrução. Dois, dados. E dentro dos tipos de dados, eu tenho o numérico, o literal e o lógico. Nós vamos ver esses três nessa aula de hoje. Beleza? O numérico são os dados numéricos. 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que dentro dos numéricos, eu ainda consigo dividir em duas famílias. A família dos números inteiros e a família dos números reais. 1,2 é inteiro ou real? Se você souber, responde aqui embaixo, tá? Então, numéricos relacionados a números, beleza? O literal, eles são os dados literais, que são sequência de caracteres que podem ser letras, dígitos e símbolos especiais, tá? Que são representados nos algoritmos pelo delimitador aspas, no início e no fim. Por exemplo, quando eu quero botar um texto, eu tenho que abrir aspas, botar o que eu quero lá, fechar aspas. Tudo que tem dentro dessas aspas é considerado como texto. E nesse caso aqui, literal. Beleza? E a terceira categoria, o lógico. Os dados lógicos, eles são usados para representar os dois únicos valores lógicos possíveis, o verdadeiro e o falso. Seus pares, né? Valores podem ser representados por meio de outros tipos, como sim, não, e 0, true e falso. Verdadeiro, 0 falso, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos de dados numéricos. Dados numéricos inteiros. Número 10 é um número positivo, é um número inteiro. 0, número inteiro. -10, número inteiro negativo, tá? Então ele pode ser positivo ou negativo, porém ele precisa ser inteiro. Qual que é a diferença dos números reais? Que eu consigo colocar algumas frações. Por exemplo, 20,05 é um número positivo real de duas casas decimais. Número 110 ponto alguma coisa, número real positivo com 0 casas decimais. Número real negativo com uma casa decimal e número real com 0 casas decimais. 0, né? Não tem nada aqui, percebam. Então, meio que eu consigo usar o real como inteiro, mas não consigo usar o inteiro como real. Os números inteiros
são aqueles que não possuem componentes decimais fracionários, podendo ser positivos ou negativos. E os números reais são os números reais, que são aqueles que podem possuir componentes decimais ou fracionários positivos ou negativos. Beleza? E quais são os dados literais? Os dados literais são uma sequência de caracteres que possuem letras, dígitos ou símbolos especiais e os representados nos algoritmos pelo delimitador de aspas. Ó, abre aspas, escreve o que quer, fecha aspas. Literal de comprimento 9. Abre aspas, 1.2, fecha aspas. Literal de comprimento 3, né? O ponto é um caractere. Mas, professor, poderia ser um número real aqui? Ele pode parecer um número real, mas ele não é. Ele é um dado literal, porque tem abre aspas e fecha aspas. Deu para entender legal? Pode ser número, caracteres especiais, pode ser o que for. Aqui, ó, 0, abre aspas, fecha aspas. Então, é um dado literal. Beleza? E por fim, os dados lógicos, tá? Os dados lógicos são usados para representar os dois únicos valores lógicos possíveis, verdadeiro e falso. Os seus pares e valores podem ser representados por meio de tipos que a gente já viu, né? Sim ou não, verdadeiro e falso, 1 e 0. E true e false, tá? T e F. Em alguns lugares vocês vão ver T e F de true. Beleza? Então, para hoje é isso. Nós vimos os esquemas dos tipos de dados, tá? Eu tenho o numérico, que é dividido em duas famílias. Eu tenho o literal e eu tenho o lógico. Vou deixar a atividade para os senhores no AVEA, referente à aula 1, 2 e 3. Eu estou morrendo de saudade dos senhores. Não vejo a hora de vê-los presencialmente. Um abraço. Bebam água. Eu estou bebendo a minha aqui. E até mais.